Esse vídeo tem como objetivo tratar da importância de racionalizar. Próximo. Então, falar sobre racionalização é referir à prevenção de falta de água no futuro, corrigindo problemas com o desperdício no presente. Como todos sabem, o planeta é abundante quando o assunto é água, recobrindo cerca de 71% de sua superfície. Com isso, a população desfruta desse recurso como se fosse ilimitado, porém, 97,5% da água é salgada e apenas 2,5% são de água doce, que é essencial não só para o consumo humano, mas também para a maioria dos seres vivos. Desses 2,5%, 69% é de difícil acesso, pois está congelada. 30% são de águas subterrâneas e somente 1% está acessível para o consumo. A falta de água potável, não só no Brasil, mas no restante do mundo, tem diversas causas, destacando a falta de planejamento na distribuição desse recurso. Sendo assim, é importante que políticas sejam criadas para garantir a conservação e o não desperdício de água. Por isso, é necessário adotar medidas de racionalização dentro do IEF. Bom, o objetivo primário, ou seja, o objetivo principal desse trabalho, constitui na apresentação das possíveis soluções para a redução do consumo de água, visando o seu uso racional na região sul do Campus Rio Verde. Já os objetivos secundários constituem na estimativa do consumo de água e na obtenção dos fatores que determinam esse consumo. Também na verificação dos equipamentos existentes e da atual situação desses equipamentos, estimando o consumo atual. Constitui também na investigação do serviço de manutenção hidráulica que existe dentro do campus. E, por fim, a estimativa da redução do consumo de água após as soluções apresentadas por nós. Próximo. Dados encontrados. Foram encontrados 139 aparelhos de ar-condicionado sem dispositivo de captação de água. Se tivesse um sistema de captação de água, poderiam reduzir os custos na limpeza e na irrigação de plantas, onde seriam utilizadas essa água para fazer essa utilização. Torneiras e bebedouros de banheiros vazando. Por conta de má manutenção ou uso exagerado desnecessário faz com que prejudique o material, sendo que o custo de uma torneira em média é de R$ 35 reais, fazendo que pode-se fazer que se eu trocar essas torneiras seria um custo elevado. Com a análise feita anteriormente, percebemos que, em média, um ar-condicionado solta 137 gotas de água por minuto. Fazendo essa estimativa, a cada 1 minuto, caem 7 ml de água. Em 1 hora, cai 420 ml aproximadamente. Nesses cálculos, jogando o uso diário de 5 horas por dia, e o dia letivo, no caso, são 20 dias por mês, o desperdício é em torno de 42 litros de água por ar-condicionado. Isso é um número muito elevado para uma água que está se esvaindo e não tem um fim próprio para ela. E também foram encontradas várias torneiras com vazamento que estariam desperdiçando uma água sem anotação de quantidade. Bom, então fica claro que o Campus Rio Verde ele tem um problema grande devido a esse uso dos recursos hídricos, sejam ele por má manutenção ou uso exagerado e desnecessário. Um dos problemas identificados é que não existe um medidor de vazão de consumo nos reservatórios, o que passa despercebido a quantidade de água desviada e esvaída da tubulação. Em questão do medidor de consumo, é imprescindível o uso dele, porque aí todo mundo estaria ciente do quanto que está sendo usado e teria noção de algum grande óbice e resolver ele, de algum grande problema, fazendo com que tenham mais certeza do local do problema, coibindo o uso irracional desse consumo exagerado. Como grande objetivo, a amenização dessa problemática de forma viável em recurso monetário e de forma simples, acaba sendo o foco total, né? Porque como o IF não tem rede de esgoto, as reutilizações das águas perdidas, incluindo da chuva, se tornaria um grande ponto positivo para outros usos, como o Gabriel falou. Vê-se então que a continuação desse problema em questão pode facilmente acarretar futuros problemas como a escassez dentro do campus.
Solução: o ar-condicionado, como escorre água das mangueiras, e essa água não é potável para o nosso uso, podia ser utilizada para fazer um sistema de drenagem que levaria essa água para um reservatório, que essa água podia ser utilizada para limpeza ou para irrigação de plantas. Bom, o problema das torneiras vazando, a solução mais viável é fazer a troca e a manutenção delas. Seria importante também colocar arejadores, que é um mecanismo que adiciona ar na água, e isso faz com que o fluxo da água diminui. Como mostra a imagem, sem arejador é 16 litros por minuto, com arejador comum, 6,5 litros por minuto, e com arejador spray, 3 litros por minuto. Nos adicionais, a gente está vendo o uso de calha aí como uma solução, porque a calha ela podia jogar a água da chuva, por exemplo, em algum reservatório feito com essa especificidade para usar em outros recursos. E os mictórios econômicos, né? No caso de outro jeito de sem ser a descarga de pressão. Bom, além disso, o investimento em outro poço artesiano em reservatório é uma alternativa que requer muita atenção ao uso de tudo, porque se ele implantado de forma correta, ele vai dar um retorno muito melhor em conjunto com as outras opções. A utilização de macromedidores na saída dos poços ela é necessária para quantificar e fazer a gestão da água. O micromedidor seria para medir a vazão que ocorre entre a saída e a entrada de água nos reservatórios. Não tem como saber o que se perde se não sabe o que tem. Por isso, é ideal ter uma noção do que se tem, né? O ideal seria um medidor de vazão, porque o hidrômetro ele só mediria o consumo. Como que vai ter a ideia de vazão se não tem um medidor? Existem simuladores na internet que eles têm o consumo por aluno, como no nosso exemplo, dentro de uma instituição. Aí você preenche todos os campos e tal, e ele vai te dar uma média de vazão e de consumo por pessoa. Mas seria possível com os macromedidores. Ademais, também tem as especificações da bomba, né, que daria para ter informações adicionais com o cálculo do bombeamento e vai ter uma média de vazão com esse cálculo. O orímetro é outro recurso para saber quanto tempo o poço está bombeando, porque às vezes o custo não vale a pena, porque não dá para bombear um poço por 24 horas. Economizar água é mais do que uma medida de racionalização de recursos naturais. É uma questão de sobrevivência para a espécie humana do futuro. Muito obrigado pela atenção e esse foi o grupo 3.